nossa grande aventura começa agora! Natal é o fim de semana de muitas aventuras mesmo, viu? Porque, olha, o Brasil não para em nenhum momento a questão da política. Vamos começar pela questão das falas da primeira-dama, Janja, né? Que ecoaram aí o Brasil afora no festival que está tendo de música, e a primeira-dama estava num evento, e aí, né, do nada ela solta um fuck you, Elon Musk, né? E aí isso repercutiu bastante. Eu acho que ela quis ser engraçada, né, fazer média com a plateia não entendeu muito bem e acabou não reagindo, né? E ela ficou querendo rir e tal. Isso repercutiu muito no mundo, no Brasil também, pelo fato do Elon Musk ter sido anunciado aí pelo presidente eleito dos Estados Unidos como futuro secretário lá de uma pasta que ele vai criar. E o Elon Musk respondeu... Pasta do X. E o Elon Musk respondeu apenas o seguinte, botou 2 emojis e disse: vão perder as próximas eleições. Foi a resposta dele. E aí, né, outra fala de Janja foi num seminário que era sobre fake news. Ao lado dela estava o Felipe Neto e ela chama de bestão o cara que se envolveu lá naquele incidente, né, na Praça dos Poderes, que acabou morto naquele incidente. Da bomba, né? E aí isso pegou muito mal também, porque o próprio Felipe Neto ele faz uma cara que fica sem graça o assunto, né? Porque a pessoa que se envolveu nesse incidente lá, Renata, era altamente perturbada. A pessoa que faz isso não tá bem do juízo, né? Que vai lá com uma bomba jogar em quem quer que seja. E aí, né, pegou muito mal isso. O governo Não é um Lula... motivo de brincadeira, né? E aí, mais uma vez, ela dá uma pausa, achando talvez que a plateia fosse reagir, mas ninguém reagiu. O governo Lula, Renato, é um governo que tem problemas de avaliação, né? Um governo que não tem entregas que você... Eu já disse aqui, a gente não lembra de uma obra grande do governo Lula aqui no estado de Pernambuco. Eu estou falando do nosso estado. Anunciar anúncios de dinheiro, vai liberar tantos milhões para isso, tantos milhões para aquilo. Mas você não vê uma obra grande assim que você chama a atenção. Um governo de poucas entregas, fica sempre colocando a culpa no governo anterior. E Janja, eu acho que ela devia ter mais ponderação quando ela fosse falar, né? Porque a mulher em si, a gente vai tratar desse assunto já daqui a pouco, a mulher em si ela sofre muito no Brasil na questão da política. Se a gente for analisar, né, as primeiras damas que o Brasil teve, desde Fernando Collor para cá, né, a esposa de Fernando Collor, se você lembrar bem da história, Renata, Fernando Collor ganhou a eleição e qual foi o mote para ele ganhar a eleição? Você lembra da história como é o nome dela? Tereza, né? Tereza Collor? Não, era Rosane. Rosane Collor. Tereza era do irmão dele. Isso. Que ela tinha feito pacto. Rolou toda essa história lá atrás. É porque o pessoal não se lembra hoje que é muito jovem. E quem foi que fez o pacto? A mulher de Fernando Collor. Não foi ele, não. Foi a mulher. Aí a gente pula para Dona Marisa, né? Esposa do Lula. Era constantemente agredida, né, por diversas coisas. Nem no sepultamento dela ela teve paz. Teve paz. Aí a gente pula para Temer. Michele Temer vem e diz: sou recatada. Bela, recatada e do lar. Bela, recatada e do lar. E aí foi uma confusão isso. A pessoa não pode ser não. Bela, recatada e do lar. Pode. Se a mulher se sente bem assim. Tem a história, né, que a mulher ela é o que ela quiser e onde quiser. Ela gosta de ser bem bela, recatada e do lar. Foi criticada. Aí vai para Michele Bolsonaro, evangélica. Não pode ser evangélica. Porque vive na igreja. Não pode, é radical, é isso, é aquilo. Aí vem pra Janja, a Janja se expõe demais. Fala demais, não sei o quê. O problema não é o cargo. O problema é que são mulheres. E ser mulher, o que ela escolher vai sempre incomodar. Então, se ela fala demais, como é taxada a Janja, ela é esculhambada assim. Nos grupos de WhatsApp, você lê assim coisas inimagináveis sobre a Janja. Se a outra é bela, recatada e do lar, não pode, porque é apática, porque o homem manda nela, porque é dona de casa. Enfim, na minha opinião, eu acho que o problema não é o cargo, não é ser primeira-dama, é ser mulher. E qualquer coisa que ela for fazer, ela vai ser taxada de alguma coisa. Entendeu? Então, é complicado. Eu não entendo por que Janja incomoda tanto. Eu não entendo por que a Michele Bolsonaro incomoda tanto o povo da esquerda. Eu não entendo por que Janja incomoda tanto o povo da direita. Eu não entendo por que Bela, recatada e do lar
fez esse escarcéu todo no país. Realmente eu não consigo entender. Aliás, eu entendo. O motivo realmente é ser mulher. E as pessoas não toleram mulheres que têm opinião, que fazem o que elas querem, e aí fica nessa agonia. E aí, Renata? E as discussões em cima disso. E a gente com tanta coisa emergencial para ser feita, e o pessoal discutindo sobre isso. O que é que o João já falou, o que é que o outro falou. Ai, sem energia. É verdade, veja. E eu só pra gente complementar, porque o assunto, a história é em cima de Janja, porque ela é a atual primeira dama. Só apenas eu fiz uma recapitulação aí pra gente lembrar de outras situações que envolvem primeiras damas, né? Aqui do Brasil. Mas de fato eu acho que ela passou do ponto, sabe? Eu acho que não agrega nada. E o próprio presidente Lula deu uma declaração, só a gente não tem que estar xingando ninguém, foi muito por cima assim. Mas eu acho que precisa ponderar mais um pouco. Afinal de contas, é a primeira dama e ela vem ganhando um destaque muito grande, né? Eu acho que ela vai dar uma quebrada ali naquela imagem do Lula e botar algo de fato novo nesse governo. E ela vem conseguindo isso, né? Gosta de dar entrevista, gosta de fazer podcast, gosta de fazer um monte de coisa. Gosta de fazer vídeos para o Instagram. Instagramável, né? Como a gente chama. A primeira dama instagramável. Primeira dama instagramável. E ela consegue fazer isso. Agora eu acho que ela passa um pouquinho do ponto nessa história e é preciso melhor avaliar o que vai se falar, porque quando você vira uma pessoa pública, até a gente, quando fala aqui, a gente pondera tem as isso coisas, também. Né, para não ser cancelado, como a gente diz aí na internet. Então, isso repercutiu bastante, né, no Brasil no fim de semana. E eu não acho que gera nenhum incidente diplomático, na minha opinião. Eu não acho que gera. Eu acho que apenas gerou um debatezinho ali, Elon Musk, tá certo, aí vem Felipe Neto, tenta interferir, eu fico imaginando Elon Musk com todo o poder dele, que ele tem. Eu só quero que a internet vendo um funcione. Twitter de Felipe Neto. Entendeu? Assim, tem umas figuras que debatem assim, no meio político hoje que... E quando eu me lembro de Felipe Neto imitando uma foca, aí, enfim, não me entra muito não. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Minha gente, vamos focar vamos focar no preço da cesta básica. Não, mas tem vídeo imitando foca também. Tem. O preço da cesta básica, a conta de água, a conta de luz, né? Combustível, emprego para as pessoas, oportunidade. A escala 6x1 né, tem que ser debatida. Nossa economia. Essa história. Eu quero lá saber o que Elon Musk, Felipe Neto e João já estão conversando. Miolo e pote por aí. Ela não interfere em nada na minha vida. Nada. Aí a gente... enfim, esse assunto repercutiu bastante. E para mim não cria incidente diplomático. Cria desgaste para o governo, porque as páginas de notícia acabaram repercutindo bastante, porque, afinal de contas, né, fala de um futuro secretário de governo dos Estados Unidos, e aí ele também não deu muita bola não. Vamos para a eleição, pronto, acabou. Esse assunto para ele lá não deu muita bola. E eu acho que assim, houve um exagero também nessa cobertura. Mas vamos lá, vamos falar da eleição da OAB aqui em Pernambuco. Hoje, Renata, teremos 3 candidatos disputando a eleição. Para o estado, a Ingrid Zanella, que é a candidata da situação, o Almir Reis, que é o candidato da oposição, e o Fernando Júnior, que é uma espécie de terceira via. Os 3 disputam essa eleição no estado. A eleição começa já, de 9 da manhã. Os advogados eles podem votar online, não é isso? E presencial. E é uma eleição que ela deve mexer bastante. Aqui em Caruaru também acontece a eleição. 3 candidaturas também. Pela primeira vez, Renato, sempre é eleição polarizada, mas esse ano tem uma terceira via. O candidato da situação é o contrário aqui. O candidato da situação é Ranieri Coelho, que apoia um candidato da oposição no estado. O candidato da oposição aqui é Felipe Sampaio, que apoia a candidata da situação no estado. E a terceira via aqui é o Dr. Jean Grunberg, né, que apoia o Almir Reis no estado. Então teremos essas 3 figuras nessa eleição e vamos ter uma eleição... Eu acho que as 2 eleições elas vão ser acirradas, tanto aqui em Caruaru quanto no estado. À noite, mais ou menos umas 7 horas, 7h30, a gente vai saber quem vai ser essa eleição, que mexe com todo mundo. Eu até vi um colega da Folha de São Paulo colocar, eu não entendo porque a imprensa dá tanta cobertura a uma entidade de classe como é a OAB e também não cobre igual a eleição do CREMEP, a eleição de outros conselhos aí. Talvez seja pela proximidade que a gente tem com os advogados. Os advogados a gente está sempre entrevistando eles e aí acabou criando essa tradição, digamos assim, de realizar debate. E o que a gente explicou aqui também nas nossas entrevistas e também no debate com os candidatos ao AB aqui de Caruaru, é que a gente entende que o bom funcionamento da justiça depende diretamente
do papel dos advogados. Né? Isso é a nossa defesa, a defesa do cidadão, dos direitos e dos deveres. Quando os advogados encontram algum tipo de dificuldade para trabalhar, que isso é um dos braços da atuação da OAB, isso dificulta que a justiça seja executada. Então, ficar de olho nessa eleição, saber o que essas pessoas estão propondo, se você tem algum advogado na família, né, conhece alguém, você vai votar em quem, já sabe o que é que essas pessoas têm previsto no plano de governo delas em relação à entidade de classe, enfim, é uma entidade de classe que está diretamente ligada à sociedade. Então, médico também, as outras também são, mas quando a gente fala sobre direitos, né, quando a gente fala sobre justiça, a gente precisa ter esse braço ao nosso lado. 8 horas e 44 minutos. Outra coisa que também está movimentando muito esse mundo jurídico é o seguinte. Atualmente, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, dos atuais 9 desembargadores do 5º da OAB e do Ministério Público, apenas uma mulher ocupa o cargo de desembargadora. Tá? A doutora Deise Andrade, que é do Ministério Público, e ela foi a última nomeada pelo ex-governador João Lira em 2014. Desde Eduardo Campos, o governo do PSB nomeou homens para o tribunal. E atualmente, de um total de 56 magistrados do Tribunal de Justiça de Pernambuco, apenas 4 são mulheres. E até o ano passado, apenas uma mulher ocupava esse cargo. O que é que isso quer dizer? A gente já conversou sobre isso aqui no Manhã Cidade, né? Existe aí uma movimentação de votação para os futuros desembargadores. E a OAB tem uma participação nisso, porque vai indicar advogados e o Ministério Público também. E para a gente voltar para essa discussão e entender melhor, né, como isso funciona e por que se fala tanto em mulheres nesses cargos, a gente recebe aqui a professora universitária e também coordenadora do curso de Direito da ACES e também a advogada Elba Ravani, que foi secretária da Mulher de Caruaru, então é uma pessoa que vai poder esclarecer... A segunda secretária, né? Uma pessoa vai poder esclarecer muito aqui essa conversa. Bom dia, Elba, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Renata, bom dia, Mário. É sempre uma alegria dialogar com vocês, né? Estava com saudade de fazer esse diálogo e sobre um tema tão importante, né? As mulheres nos tribunais de justiça. Hoje, além de votar, né, para a escolha dos representantes para compor, né, a OAB do Estado e de Pernambuco, nós também iremos votar em 6 candidatos ou candidatas que podem vir, né, a nos representar no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E, além disso, a gente tem aí essa movimentação com a possibilidade, a gente está cheia de esperança, que a governadora Raquel Lira indique, né, uma mulher também como representante do Ministério Público no cenário do 5º Constitucional. E por que a gente tem essa esperança? Primeiro, porque a gente tem uma governadora pela primeira vez na história do nosso Estado. Segundo, que, como você destacou, né, João Lira foi o último a indicar uma mulher. Então, também há essa compreensão por parte, né, no que toca às representações para o Tribunal de Justiça da família Lira, de entender que é importante, inclusive, Mário e Renata, para a qualidade da justiça, nós termos mulheres desembargadoras, mulheres na justiça, né, mulheres juízas. E no Brasil e em Pernambuco, nós ainda temos uma baixa participação das mulheres. E esse é um debate feito de forma muito tímida, porque a gente dialoga muito, debate muito sobre a participação das mulheres na política. Então, todo dia a gente está dialogando e é importante que a gente faça esse diálogo, mas a justiça também é política. Quando a gente fala da composição do Tribunal de Justiça, a gente também está falando de política. Então, a gente não pode esquecer de falar da participação das mulheres no Poder Judiciário. E é importante a gente entender por que nós temos uma baixa participação das mulheres nos tribunais, e aí falando especificamente de Pernambuco. Nós temos muitas mulheres nas salas de aula. A gente olha para a nossa sala de aula, está repleta de mulher. E por que essas mulheres elas ainda não são maioria como juízas, como promotoras, né, e, consequentemente, cheguem, né, aos tribunais? Porque a corrida para os espaços de poder é diferente para os homens e mulheres. Então, é importante a gente falar, por exemplo, no trabalho doméstico. É importante a gente falar no trabalho do cuidado. Então, quando as mulheres
elas se dedicam aos concursos públicos, o tempo de estudo da mulher é menor do que o tempo do homem. E a gente viu isso muito na pandemia, quando a gente assistia às atividades online. Dificilmente a gente tinha uma criança, né, batendo na porta, interferindo ali na atividade do homem, quando ele estava fazendo uma transmissão, diferentemente do que acontece da mulher. Quando tinha, era uma graça, né? Eu lembro que viralizou, né? Um pai, acho que não foi nem no Brasil, né? Que entrou uma criança lá, e aí aquela festa, o pai, isso é tão normal para as mulheres. Né? Exatamente. E estudar para concurso público, né, exige uma longa jornada diária, né, para se debruçar sobre os conteúdos programáticos dos editais. E as mulheres, elas estudam muito, mas o tempo que ela tem para se dedicar aos concursos é diferente do tempo dos homens, e isso acaba impactando. Consequentemente, quando essas mulheres chegam a esses espaços, o trabalho, a péssima divisão do trabalho doméstico decorrente da cultura patriarcal no nosso país acaba também influenciando as atividades desempenhadas por essas mulheres. Né? E isso tudo, esse conjunto de fatores, acaba criando obstáculos, né, nos processos de ascensão dessa mulher. Também não podemos falar, né, do capital social, do network que se constrói para conseguir realizar, né, essa indicação final. Então, as mulheres, elas, depois de se dedicarem muito às atividades, né, de julgamento, de produção de peças processuais, se ela é juiz, advogada ou promotora, ao término da sua jornada de trabalho, ela corre para casa. Porque não é pelo fato de ser juíza, promotora ou advogada que essas mulheres também não são sobrecarregadas em razão do trabalho doméstico e do trabalho do cuidado. E muitas vezes os homens têm a possibilidade de, após a sua jornada de trabalho, ir para o restaurante, ir para o happy hour, né, e construir aí o network. Então, tudo isso influencia muito, né, nesta maratona para se chegar a um espaço tão importante, né, que é o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Elba, você falou bem aí, até uma mulher ir sozinha para um ambiente onde predominantemente vai estar, né, cheio de homens, a sociedade ainda olha torto, né? Porque o homem, ele pode ir de boa lá tomar o drink dele, tomar o café, mas se for uma mulher sozinha no meio de vários homens, o pessoal ainda vai olhar torto, ainda tem isso. Agora, Elba, a gente vai para aquela discussão. Se a mulher não consegue estudar, se a mulher não consegue se qualificar o suficiente para estar nesses espaços, então o homem, ele vai ser mais capacitado para isso. Mas a gente lembra também que esse espaço onde queremos chegar é um espaço plural, porque é um espaço decisivo de escolha, né, de julgamentos de assuntos relacionados à sociedade. Então, quando a gente fala em pluralidade, em ter homens, em ter mulheres, em ter negros, né, e as outras composições que a sociedade tem, isso é muito importante para que a justiça seja feita de fato, com vários olhares diferentes e contextos diferentes. Até de quem vem de uma classe social mais baixa, quem tem um outro contexto de vida. Tudo isso é importante para uma justiça ser feita de verdade, né, Elba? Exatamente, Renata. E apesar de todos esses obstáculos, eu queria até mandar um abraço, né, para um aluno que está concluindo agora o curso de Direito, Dante Cordeiro, lá de São Bento do Una. Ele realizou uma pesquisa e, apesar de todos esses obstáculos para as mulheres, né, estudarem, terem menos tempo para o estudo, as mulheres ainda, né, os estudos apontam que elas ainda estudam mais. Né? Então, elas também são maioria, né, no que diz respeito aí aos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Dante fez uma análise dos currículos, né, das pessoas que poderiam chegar até o STF, e comparando os currículos dos homens e das mulheres que estavam na discussão para essa indicação. E o currículo das mulheres, né, a partir dos critérios de produção científica, né, a partir dos critérios, né, de participar de programas de mestrado e de doutorado, as mulheres que estavam em discussão para ocupar esses espaços, os currículos delas eram melhor do que os homens. E por que isso acontece apesar do pouco tempo? Porque a gente precisa se esforçar mais, como você estava falando anteriormente. Seja porque a gente atua na área da justiça, seja porque a gente atua na área da política, seja porque a gente atua, né, na área da comunicação, para que a gente se consolide na nossa atividade profissional, a gente precisa se esforçar mais. Né? E, embora isso seja
positivo do ponto de vista do currículo, o que diz, né, que todas as mulheres que estão concorrendo, né, à vaga para o Tribunal de Justiça, seja pelo Ministério Público, seja pela OAB, elas são altamente qualificadas. Os colegas homens também, mas nem todos, é importante dizer. Alguns têm mais network. Exatamente, alguns têm mais network, que é importante também, mas não pode ser... Tem mais happy hour, mais drink, mais cafés. Apesar disso ser importante, né, porque isto gabarita as mulheres do ponto de vista intelectual, isso é muito sofrido do ponto de vista da saúde mental, e a gente também precisa falar sobre isso, né, Renata? Seria muito importante que fosse suficiente a gente estudar, e fosse suficiente a gente estudar de forma confortável, sem precisar se sacrificar, sem precisar se culpar. Mas eu diria que, no cenário que nós temos hoje, as mulheres que estão concorrendo a esta vaga no Tribunal de Justiça de Pernambuco, todas elas são capacitadas tecnicamente, né, intelectualmente, do ponto de vista da qualidade de justiça, elas vão influenciar positivamente os julgamentos, porque esse é o papel, né, dos desembargadores, que a pessoa que recorre ao judiciário tenha uma instância, né, para ter acesso à justiça e questionar decisões que a gente considere injustas, e a governadora Raquel Lira terá boas possibilidades de escolher mulheres altamente qualificadas para esse cargo. Então, a gente tem muita esperança que isso aconteça, né? Mas a gente entende que o poder é da governadora, né? E caso a governadora não escolha uma mulher, ela não está sendo antidemocrática e não está desprestigiando a pauta de gênero, porque também é importante a gente dizer que quem obtém maior votação em razão de todos os fatores que nós analisamos anteriormente, na maioria das vezes, na maioria dos tribunais, é quem é indicado pelo governador e pela governadora. Então, é importante também considerar esses fatores, mas nós estamos esperançosas que mulheres sejam indicadas. Elba, vamos só refrescar aqui a cabeça do nosso ouvinte. Hoje, no momento, existem duas corridas por esse cargo, né, que são comuns, que é a indicação da OAB e a indicação do Ministério Público. A indicação da OAB hoje, ela ainda está um pouquinho... uma etapa atrás, digamos, porque vocês ainda vão votar Depende dos hoje, votos dos advogados, né? Que são 6, aí vai para o Tribunal de Justiça, que vai escolher 3, não é isso? Para depois ir para a governadora. A do Ministério Público está mais adiantada, porque hoje a governadora já vai poder escolher. Exatamente. São três opções. Existe uma desembargadora, que é daqui de Caruaru, eu não sei o nome dela, tá? Vou ficar devendo, mas é daqui de Caruaru, e ainda tem essa questão de ser uma mulher e ser do interior. Né? Isso. É algo que muita gente está escutando aí, né? Lista tríplice. Então, é justamente a categoria, né, indica 3, 6, né? E a governadora, ela indica aí a lista, o tribunal, né, a categoria indica a lista tríplice e a governadora faz a escolha. O fato, né, de ser uma mulher e ser uma mulher do interior também é muito importante para o que você falava anteriormente, Renata, para a pluralidade. Veja, o interior, ele tem suas especificidades. Então, nós termos uma mulher e uma mulher do interior que compreenda a realidade, né, da luta por justiça no interior, e essa mulher está, né, na corte mais alta do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é fundamental para que nós possamos, como eu falei anteriormente, melhorar a qualidade da justiça no nosso estado. Porque muitas vezes, quando a gente fala de acesso à justiça, a gente pensa que uma decisão ela é suficiente para pacificar os conflitos. E isso não é verdade. Né? Para além de ampliar o acesso à justiça no nosso país, a gente precisa melhorar a qualidade. Então, algumas experiências na América Latina, né, a exemplo do Equador, têm demonstrado que quanto mais mulheres nós temos, melhor é a qualidade no acesso à justiça. E a gente tem percebido esse movimento também aqui no nosso país. Tanto é que o Conselho Nacional de Justiça já coloca isso como uma meta. Nós lançamos um protocolo para julgamento a partir das perspectivas de gênero, porque demonstra que o enraizamento cultural do patriarcado na nossa sociedade, ela prejudica esse acesso e a qualidade das nossas decisões. Então, é fundamental que essas cadeiras possam ser ocupadas por mulheres
por negros e negras e que tenham a capacidade de olhar para cada caso a partir dessa perspectiva da pluralidade. E aí corrigir as injustiças que vêm se perpetuando ao longo da história do nosso país e do nosso Estado nas decisões que são proferidas. Então, é fundamental que, e nós estamos na torcida, né, para que seja, né, uma mulher e uma mulher do interior a ocupar essa vaga. Perfeito. Conversamos com Elba Ravani, professora universitária, coordenadora do curso de Direito lá da SES, advogada também, sobre essa escolha dos desembargadores do Tribunal de Justiça, a importância da mulher estar nesse espaço. E aqui a entrevista foi muito bacana, porque Elba conseguiu passear por todas as nuances e trazer essa importância. Então, a escolha do desembargador indicado pelo Ministério Público acontece hoje. O Ministério Público escolheu, passou para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça já fez a escolha e já passou para a governadora Raquel Lira. E existe essa expectativa, inclusive a última mulher foi nomeada pelo pai de Raquel, né? Então, o governador João Lira. Mário? E aí a expectativa é que realmente seja uma mulher pelo perfil que a gente enxerga hoje no comando do governo do Estado. Raquel, uma mulher, a vice, uma mulher, né? Existe esse discurso sobre o empoderamento, sobre as mulheres estarem em todos os espaços, né? Para ter essa vivência de ser mulher e de ter um outro olhar também para essa questão da justiça. Então, a gente vai aguardar o resultado. Hoje, além da eleição da OAB Caruaru, OAB Pernambuco, tem também a escolha da lista da OAB para indicar esse nome também para desembargador, que depois vai para o Tribunal de Justiça também, até chegar a governadora Raquel Lira. Acredite-se que isso vai ser feito ainda esse ano, se não mais tardar no início do ano que vem. Então, vamos aguardar, né? A gente jogou aqui o debate e a importância, mas agora está nas mãos da governadora Raquel Lira. Isso mesmo. Vinheta e WhatsApp. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.